Bom dia, Hope. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Nosso primeiro culto, como o Heber falou, pela manhã. Mas lembrando que no dia 25, o terceiro domingo, nós vamos também começar aqui um outro trabalho de estudo bíblico que se chama Café e Bíblia. Então, como hoje de manhã nós temos um café ali fora, no dia 25 eu quero te convidar para estar aqui conosco. Dia 25 é o terceiro domingo do mês, nós vamos ter um café e Bíblia, um estudo a respeito do Senhor Jesus. O tema para este... Cadê a Renata? Como nós resolvemos, né? Porque Jesus morreu por mim. Então, no próximo dia 25, o Café e Bíblia vai ser Porque Jesus morreu por mim. Isso é um assunto muito importante, que nós devemos ter na mente e no coração para sempre. Porque Jesus morreu por mim. E hoje nós vamos começar o novo tema do mês, Vivendo as Promessas. Vivendo as Promessas. Nós costumamos, ouvir as pessoas dizer que há na Bíblia 365 promessas, uma para cada dia do ano. Quem já ouviu isso aí? Será que só tem isso de promessa na Bíblia? Ou será que nós estamos plenamente satisfeitos com 365 promessas que a Bíblia tem? Eu ficaria satisfeito com uma só promessa. Não precisaria tantas promessas assim. Mas é claro que tem. Eu nunca contei, nunca me atentei a isso, mas eu acredito que possa haver até mais promessas do que isso. Hoje nós vamos falar que nós estamos seguros em suas promessas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu o apóstolo João, o Evangelho de João, capítulo 10, é uma das metáforas que Jesus, eu acredito que Jesus mais gostou ou teve prazer de compartilhar com as pessoas. Esta é uma metáfora sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Mas nós não vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo do número 30. João capítulo 10, eu acho que vai aparecer aqui, já está o primeiro lá. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei. Os versículos anteriores. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, ou de quem Ele é, Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, olha o que disse Jesus, e ninguém as arrebatará, ou arrancará, ou roubará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Um dos temas que nós vamos falar
nesses domingos, né, de Café e Bíblia, vai ser a respeito desse assunto. Eu e o Pai somos um, né? Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Biblicamente, Ele é. Agora, não sei se as pessoas creem nisso, né? Mediante o que nós lemos aqui, feche teus olhos ao que nós vamos meditar nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Te damos graça ao Senhor por esse dia, pela oportunidade maravilhosa de estar com vida, com saúde, te adorando, glorificando o teu nome por meio dos louvores, da adoração, dos cânticos, dos instrumentos, das palmas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por participarmos da sua ordenança, da ceia do Senhor. Obrigado por termos em mãos a tua palavra, o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 22 a 30, que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Obrigado por cada pessoa que aqui está nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, nos edifique por meio da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a que nós conhecemos, né? A parábola ou a metáfora do pastor e das ovelhas. Jesus, lá no começo do capítulo 10, ele diz que ele é o pastor. E ele ainda dá uma ênfase maior. Ele fala: eu sou o bom pastor. Então Jesus, ele se coloca como não qualquer pastor, mas como o bom pastor. Nós não sabemos muito, né? Nós na cidade grande aqui, não sabemos muito o que significa isso. Temos uma ideia do que significa isso, né? Ser pastor. Quem que já foi no campo aqui? Quem já foi no campo e já viu as ovelhas serem cuidadas? Eu nunca fui. Eu não sei como é que é. Eu assisti uma reportagem uma vez sobre... A reportagem não era sobre ovelhas. A reportagem era que os leões da montanha, ou os pumas, olha só, estavam sendo extintos lá no sul da Argentina, perto da Patagônia. Então a televisão foi lá fazer uma reportagem. E os leões da montanha estavam morrendo, estavam se extinguindo. E os ambientalistas não querem que os leões acabem, né? O ser humano pode morrer aí, né, na sarjeta, na rua, né? As crianças podem ser violentadas, roubadas, as mulheres podem fazer abortos, né? Podem fazer tudo com o ser humano. Mas com os leões, com as baleias, com o macaquinho, não pode. Aí então foram lá fazer uma pesquisa, por que os leões estão morrendo. Aí eles descobriram, os leões estavam invadindo o lugar, ou o espaço, o território dos pastores de ovelhas. E o proprietário tinha milhares de ovelhas. Então descobriram que o autor, o homem, a pessoa que estava matando os leões da montanha, era um pastor. E foram entrevistar ele. E ele falou assim: olha, se o leão chegar perto da minha propriedade, seja 1, seja 2, seja 10, seja quantos leões forem, se chegarem perto da minha propriedade, eu vou matar. Porque eu não vou deixar esses leões comer as minhas ovelhas. E o homem foi categórico, e ele estava muito bravo. Então este homem, tirando, né, o que você pensa, o que a sociedade pensa a respeito dos leões, esse homem está sendo fiel àquilo pelo qual ele se submeteu a fazer. As suas ovelhas estão seguras.
enquanto aquele homem estiver lá. E foram tentar convencer ele, né, de que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele falou assim: a única coisa que eu faço é que se um leão chegar perto, eu vou matá-lo. Então nós não sabemos muito bem, né, como é que funciona. E Jesus, ele gosta, né, percebe-se pelo capítulo 10 que Jesus tem prazer de dizer isso assim: eu sou o bom pastor. E o tema dessa noite é seguros em suas promessas. Se Jesus diz para você: eu sou o seu bom pastor, o que você pensa a respeito disso? E é assim que Jesus gosta, né? E Jesus diz também que ele não é um mercenário. Lá no começo ele diz assim: olha, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu não sou mercenário. E nós sabemos muito bem o que é mercenário. Mercenário é aquele que recebe para fazer alguma coisa. Ele não trabalha por prazer, ou de graça, ou por chamado. Precisa pagá-lo para que ele faça alguma coisa. Quem que vai amanhã acordar cedo e vai trabalhar? Iria trabalhar se a empresa falasse assim: olha, você não vai ter salário esse mês. Você ia se levantar e ia trabalhar? Ou ela ia dizer: você não vai mais receber nada? Você não iria. Porque você vai falar assim: não, você não quer me pagar? Olha o que Jesus está falando. O mercenário, ele só faz alguma coisa mediante o pagamento. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. O mercenário não é como aquele pastor lá da Argentina. O mercenário é aquele que vê o lobo chegando e as ovelhas ao cuidado dele. Ele olha o lobo e ele tem medo do lobo. E ele fala: não, essas ovelhas aqui não são minhas. Eu recebo para isso. Eu não vou colocar a minha vida em risco por causa dessas ovelhas. Então ele vai embora, ele sai correndo. E o lobo vem, ou o leão da montanha vem e arrebata a ovelha. E os animais são assim: quanto mais facilidade eles tiverem, mais eles atacam naquele lugar. E agora imagina que você tem um pastor, né, vigiando, no bom sentido, para cuidar, com um rifle enorme na mão assim, ó, e só olhando assim: cadê o leão que vai aparecer? Cadê o leão? Isso tão perto da gente, né? Aqui, ó, na Argentina, tão perto da gente. E no século 21, o pastor tem que ser fiel. O pastor tem que ser o bom pastor. Então as ovelhas nunca estarão plenamente seguras na mão dos mercenários. As ovelhas só estarão seguras nas mãos ou nos cuidados do bom pastor, que é Jesus Cristo. Não há outro bom pastor, não há outro. E Jesus tem o prazer de dizer assim, olha, para aquelas pessoas, lembra? Ah, se você é o Cristo, se você realmente é o Messias, por que você não abre o jogo logo? Por que você não fala realmente às claras? Sabe de uma coisa, queridos, que precisava acontecer para que Jesus fosse identificado como sendo o Messias, sendo o Salvador? Uma coisa chamada sinais. Sinais. Coisas que dificilmente havia na antiga aliança. Não havia muitos sinais, havia poucos sinais. Como, por exemplo, o sinal do profeta Elias. Ah, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu agora. O que aconteceu? Desceu fogo. Era um sinal de que aquele homem era um homem de Deus, aprovado por Deus, profeta de Deus, boca de Deus. Mas foram raros. O profeta Eliseu, o profeta Jeremias, foram poucos. Mas e Jesus? Quando Jesus curou o cego de nascença, alguém falou assim: nossa, nunca aconteceu isso. Era um sinal de que ele era o Messias. Quando Jesus fez o paralítico andar, quando Jesus curou o leproso, quando Jesus fez todo aquele milagre, multiplicou o pão, o que aconteceu? As pessoas não criam.
Pensou você ver isso diante de você e você não acreditar? É como o povo que saiu de Israel, do Egito, que o Weber falou aqui, ó. Deus cuidou deles, ó, passa o sangue na verga aí, porque vai vir a morte, que simboliza o sangue de Jesus, e a morte não chegou no meio do povo de Deus, porque estavam o quê? Seguros na promessa, de que se você passar o sangue na verga da porta, não haverá morte na sua casa. Então eles estavam seguros na promessa, saíram do Egito, caminharam no deserto, se depararam com o mar vermelho abriu. Quando chegou do outro lado, passou um tempo, eles já estavam duvidando, já estavam murmurando, já estavam reclamando. Eles viram com os próprios olhos o mar vermelho aberto. Você tem ideia de que você vê um mar? O mar vermelho só perde para os grandes oceanos de tamanho e profundidade. E Deus abriu o mar vermelho e chegou do outro lado, as pessoas estavam reclamando porque não tinha comida, ou porque não tinha a quantidade que eles queriam. Não tinha fruta na quantidade que eles queriam, não tinha água na quantidade que eles queriam, mas eles tinham o próprio Deus com eles. Jesus diz assim: eu sou bom pastor, eu estou com vocês todos os dias. Coitado do leão que chega perto, porque eu vou matar esse leão. O próprio Davi enfrentou leão, queridos, porque o Davi era pastor de ovelhas. Então Jesus diz: as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? É todo mundo? Não. Jesus faz aqui uma distinção, né? Jesus fala de distinção, as minhas ovelhas, porque tinha muitos pastores, tinha mercenários. Os mercenários não eram dono. Quando Jesus fala assim, olha, as minhas ovelhas, ele está falando assim, minha propriedade, são minhas, eu vou cuidar das minhas ovelhas, eu tenho um relacionamento profundo com as minhas ovelhas. Ele diz, né? As que são suas ovelhas são as que... Não, ele diz que tem as que são suas ovelhas e as que não são suas ovelhas. É uma distinção. As que ouvem a sua voz e as que não ouvem a sua voz. Então, as ovelhas de Jesus, elas são distintas no mundo. Porque não existe dois tipos de pessoa no mundo. Existe só muitos tipos de pessoa no mundo. Existem dois tipos para Deus de pessoa no mundo. Existem as que são salvas e as que não são salvas. Existem as ovelhas de Jesus e existem aquelas que não são de Jesus. Jesus está comprometido com aquelas que são dele. Ele fala assim, as minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus seguem ele, porque elas ouvem a voz. Uma das coisas que as ovelhas aprendiam era a voz do pastor. Elas conseguiam distinguir quem era o pastor delas. Outros podiam chamar, outros pastores, mercenários podiam chamar, mas se aquela ovelha fosse de tal pastor, elas não iam. Elas só iam se ela ouvisse a voz daquele pastor. Podia estar junto ali com um monte de outras ovelhas, mas quando ela ouvia a voz do seu pastor, era o que Jesus estava dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas não ouvem qualquer voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Jesus está querendo dizer, as minhas ovelhas não estão perdidas. E elas nem podem ficar perdidas, as ovelhas de Jesus. Elas estão seguras. Esse é o tema desta manhã. Seguros em suas promessas.
o apóstolo Pedro diz algo que eu sempre admirei a respeito de Jesus. Ele era a ovelha de Jesus. O apóstolo Pedro era a ovelha de Jesus. No começo ele não entendeu muito bem, né? Mas depois ele aprendeu a reconhecer a voz do mestre, a voz do seu pastor. Ele diz assim, ó: e por causa de sua glória e excelência a respeito de Jesus, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês, as ovelhas de Jesus, participar da natureza divina. As ovelhas de Jesus agora têm uma vida divina. Não são mais qualquer ovelhas, né? Vocês participarão da natureza divina de Jesus e escaparão da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então nós devemos, eu sempre ficava me perguntando, por que as promessas de Jesus são grandes e preciosas? E elas são para nós. As promessas de Jesus, Pedro disse, elas são promessas grandes e preciosas. Não é grande por causa do tamanho, né? É grande por causa da sua extensão. As promessas de Jesus chegam lá nos confins da terra. Vamos pregar lá na Groenlândia, lá na Sibéria. As promessas de Jesus vão chegar lá, para aqueles que creem nele. Você crê em Jesus ou não? Jesus falou assim: vocês não sabem quem eu sou ainda, porque vocês não creem em mim. E se vocês não creem em mim, vocês não podem ser minhas ovelhas. Vocês estão ouvindo e vendo o que eu estou fazendo, os milagres, os sinais, e vocês não identificam quem eu sou. Vocês estão ouvindo a minha voz e vocês não conseguem identificar. Então essas pessoas não têm as promessas, e nem podem ter, porque Deus é justo. Nós devemos tomar cuidado em achar que Deus está sendo injusto. Você é ovelha de Jesus? Se você é ovelha de Jesus, você está seguro, segura. Ele não dorme, nem cochila, a Bíblia diz. Por que elas são promessas grandes e preciosas? Porque ninguém poderia nos prometer o que Jesus nos prometeu. Quem já estudou um pouquinho aí sobre religião, ou sobre esse assunto, espiritualidade, né? O povo gosta muito de falar isso, né? Me fala aí, qual foi um líder religioso, ou volte na história, veja lá as milhares de religiões que existem, qual deles falou assim, ó: eu lhes dou a vida eterna? Quem falou? Quem poderia dizer para um ser humano, e dizer para um ser humano: eu te dou a vida eterna? Ninguém poderia dizer isso. A única pessoa que disse isso em toda a história da humanidade foi Jesus, o bom pastor, aquele que cuida. Eu lhes dou a vida eterna, é o que está no texto. Então, ela é grande e preciosa porque ninguém poderia nos prometer o que Jesus nos prometeu. Ninguém pode. Elas são grandes e preciosas porque não são somente para esta vida. As promessas de Jesus não são somente para esta vida, mas para todo sempre, para além dela. E é um grande perigo das pessoas só pensarem em Jesus, nas suas promessas aqui nessa vida. Esses dias eu vi uma frase que supostamente era cristã, mas não é. Cuidado com o que você vê na rede social, viu? Cuidado com o que você ouve. A pessoa dizia assim, na frase, né, dela: você não merece o que você está vivendo. Você merece muito mais. Você não merece o que você está vivendo. Supostamente essa pessoa, eu vi lá, era uma pessoa cristã.
essa frase não está correta, queridos. Ela está dizendo nessa frase, praticamente, que Jesus, ou que Deus, não sei, é injusto. Porque você está vivendo o que você não merece. Você merecia viver coisas melhores. Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer com isso. Mas se você pensar como um cristão, tem todas as promessas da Bíblia para ele. Tem garantias. E tem direito, o cristão tem direito à vida eterna. E a pessoa está preocupada com o que ela está vivendo aqui. Ela está preocupada em dizendo, você não merece o que você está vivendo. Nós podemos correr o risco aí de dizer que Deus está sendo injusto conosco. E Jesus está sendo injusto dizendo para você assim, ó, eu sou o seu bom pastor. Isso é um privilégio para você. Não é para Jesus o privilégio é seu. Você tem Jesus como pastor da sua vida. O privilégio é seu. Bilhões de pessoas não têm Jesus como seu pastor. E não tendo Jesus como seu pastor, qual é a segurança que essas pessoas têm? Elas estão seguras no quê? Na sua intelectualidade? Nos seus cursos acadêmicos, nos seus diplomas? Elas estão seguras no quê? No seu dinheiro? Onde essas pessoas estão seguras? Eu estou seguro em Cristo Jesus. Esse mundo aqui, as coisas desse mundo são incertas. Só uma coisa certa nesse mundo: aqueles que são ovelhas de Jesus estão seguros. Quando Jonathan Edwards, no século XVIII, escreveu uma carta para o seu filho, o filho dele estava em missões. E o menino tinha só 9 anos de idade. Hoje a gente acha que é um terror, né? Pegar uma criança de 9 anos e falar assim, olha, você vai acompanhar um grupo missionário. Mesmo que seja aqui no Brasil, vamos dizer. Perto, você vai acompanhar uma criança de 9 anos, você vai acompanhar um grupo missionário, aquele pastor, vão cuidar de você, aqueles irmãos. E a criança com 9 anos, o filho de Jonathan Eduardo, foi fazer missões nos índios, no meio dos índios. O que aconteceu enquanto o menino estava fora? Um amiguinho dele de 10 anos de idade morreu. Amiguinho do filho de Jonathan Eduardo morreu com 10 anos de idade. Aí ele pegou e escreveu uma carta para o filhinho de 9 anos e falou para o filho dele, filho, olha, uma criança de 9 anos. É que às vezes a gente hoje, com essa modernidade, né, nós subestimamos as nossas crianças, viu? Achando que as crianças não entendem nada, que é tudo difícil. É difícil da criança entender a Bíblia. Meus netos estão aprendendo. O Natan já deu um outro desafio para ele. Ele está aprendendo o Pentateuco agora. Os 5 livros de Moisés. Não é, Heber? Eu já pedi para ele mostrar para o Heber. Ele já escreveu lá, Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E é o presente dele de aniversário, que o vovô está prometendo para ele um presente, se ele souber os livros de Moisés. Você acha que a criança não vai aprender? E o Natan tem só 7 anos. Jonathan Eduardo escreveu uma carta para o filho dele de 9 anos. Filho, você pode se horrorizar com isso, mas eu não. Filho, queria te dar uma notícia muito triste, mas eu sei que o Senhor está com você. Olha só, para uma criança de 9 anos. O seu amiguinho, fulano, não lembro o nome, acho que era Davi, morreu ontem. E eu queria te assegurar uma coisa, filho. Eu quero que você creia em Jesus. Porque a vida é incerta. Pensou? Um homem, Jonathan Eduardo foi um dos melhores norte-americanos que existiu e um dos melhores pastores que existiu. Ele escreveu uma carta para o filhinho dele de 9 anos dizendo: a segurança está em confiar em Jesus. Você escreveria isso para o seu filho de 9 anos? E diria para ele: esse mundo é incerto. Por que é incerto? Porque uma criança de 10 anos morreu.
No nosso pensamento, no nosso coração, não, uma criança de 10 anos não pode morrer. Mas morreu. Uma criança de 10 anos. Um acidente lá, caiu da árvore, tudo morreu. Meu filho, o seu amiguinho morreu. Eu quero que você creia e confie em Jesus. Para nós ir para o encerramento, eu quero trazer 3 aplicações aqui para nossas vidas do texto que nós lemos. Uma eu já falei bastante, né? Mas a primeira e grande promessa de Jesus para nós, Ele é o nosso bom pastor. Você não pode esquecer isso. De maneira nenhuma, uma ovelha de Jesus jamais vai esquecer isso. Porque ela sabe onde ela pode estar segura. Ela sabe que se ela estiver amargurada, ela tem um pastor. Se ela estiver sofrendo, ela tem um pastor. Se ela estiver passando necessidade, ela tem um pastor. E esse pastor cuida dela. Se você estiver em luta, você tem um pastor. Se você estiver enfrentando, tribulação, se o inimigo está se levantando contra você, você tem um pastor. Se supostamente, você se desviou um pouquinho, porque também nós não podemos esquecer que o ser humano tem a sua responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Se você escapou um pouquinho do aprisco de Jesus, da igreja, não se esqueça, você tem um pastor. E ele não se esqueceu de você. Quem sabe, nessa manhã, você estava correndo, de Jesus, do aprisco de Jesus, e Jesus está te chamando, e você está reconhecendo a voz. Então é nessa manhã que você tem que voltar para a igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Eu lembro uma vez que eu preguei essa mesma mensagem a outra igreja que eu era pastor, e eu achei um documentário lá da Austrália. Um pastor perdeu a sua ovelha, e a ovelha não é um bicho bravo, rebelde, a ovelha é manso, mas a ovelha pode se perder, e se ela se perder é um perigo. A ovelha não é que nem bode, que é insubmisso, rebelde, mas a ovelha é mansa. A ovelha não tem armas para lutar contra outro animal, é uma presa fácil. Então a ovelha se perdeu, e o pastor ficou muito tempo procurando ela. Pensou, queridos, e ela ficou meses, muito tempo perdida. Um dia o pastor achou ela. Imagine que, se eu não me engano, uma vez por ano você precisa cortar, tirar a lã da ovelha, Tosquear, tosquear a ovelha. Quando ele achou a ovelha, ela estava enorme assim, ela não conseguia nem enxergar direito, de tanta lã que ela tinha. Mas também com ela tinha tanto carrapato. E eu coloquei a foto dela no telão assim, para os irmãos verem o estado que estava a ovelha. Toda suja, e a ovelha é tão bonita, branquinha, toda suja, enorme, A lã dela estava enorme, os olhos dela não conseguiam enxergar direito, os cascos dela, tudo ruim, cheio de carrapato, suja. E o pastor achou ela. 2 dias depois, tiraram foto dela de novo. Ela estava feliz, no meio das outras ovelhas. Sem lã nenhuma, Porque o pastor tosqueou ela inteirinha. Mas estava limpa, cuidada, sem carrapato, e estava feliz no meio das outras ovelhas. Eu sou o bom pastor. Esta é uma promessa que Jesus faz para todos que nele crêem. Segundo, suas ovelhas
tem uma promessa. E nós deveríamos levar isso muito a sério, queridos. Se todo cristão, toda ovelha de Jesus pensasse nisso, e que nós temos responsabilidade com isso, né? Porque nós somos seres que pensam, raciocinam, têm desejos, luta contra isso, mas nós deveríamos pensar muito bem nisso. Jesus fez uma promessa para as suas ovelhas, e é só as suas ovelhas que têm essa promessa, ninguém mais tem. Ele diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna. Pense um pouco, porque eu tenho que viver isso também. Eu também passo por dificuldades, por lutas, às vezes necessidade, nem sempre é necessidade financeira ou material, mas é necessidade da alma, é tristeza, é luta, é enfrentamentos. Todos nós, humilhações, todos nós passamos por isso. Não tem um ser humano na terra que vai escapar disso. Mas se você é ovelha de Jesus, você tem muito mais do que você tem nessa terra. Você tem a vida eterna. E o que é a vida eterna, né? O que é a vida eterna? É uma vida para sempre, com Deus ou na presença de Deus. Imagine que um cristão venha morrer agora. Essa semana uma irmã nossa, né, veio a falecer. Ainda nova, né? Irmã Gisele, ainda nova, com 55 anos, veio a falecer. E é claro que nós choramos, nos entristecemos, e é até duro de falar isso, mas se você parar para pensar, nós conhecemos a nossa irmã, nós vamos falar assim: ela está muito melhor do que nós agora. Sejamos sinceros e honestos com nós mesmos. Ela tinha a promessa da vida eterna. Ela saiu do sofrimento daqui, do câncer, para se encontrar com Deus. Ela saiu do sofrimento aqui para se encontrar com Jesus, para ser recebida no céu. Ela tinha uma promessa, a vida eterna. E no tempo que nós ficamos sabendo que ela estava com câncer, né? E eu não vi nenhuma publicação dela, né? Porque muito tempo que eu não a vejo, não falava com ela. Eu não vi nenhuma publicação dela lamentando, reclamando ou falando. Não, ela estava lá colocando textos bíblicos, que era o que ela sempre fazia, confessando a sua fé em Jesus e sabendo que ela tinha um bom pastor. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna é estar para sempre na presença de Deus. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Ele está conosco aqui, mas quando nós morremos, nós estaremos com Ele. Hoje Ele está conosco aqui, mas quando nós morrermos, nós estaremos com Ele no céu, porque nós temos a vida eterna. A vida eterna é uma relação íntima com Jesus que começa aqui. Se você crê em Jesus, se você já reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. E você já tem uma vida íntima com Ele aqui. Porque se você não tiver uma vida íntima com Ele aqui, você não terá uma vida íntima com Ele no céu. Pode ter certeza disso. A vida eterna é a vida sem fim. É uma vida sem limites, ou ilimitada a este tempo, a esse pequeno tempo que nós vivemos aqui. Uns vivem 70 anos, a nossa irmã viveu menos, outros vivem 80, outros vivem 90, o vizinho, né, o amiguinho do filho de Jonathan Eduardo viveu só 10. A vida eterna é estarmos desfrutando da graça de Deus, livres de todas as limitações impostas pelo pecado. Jesus disse no livro do Apocalipse: lá comigo no céu não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Que promessa maravilhosa, querido! Que promessa maravilhosa! Lá, aqui você vai ter
sofrimento, lágrimas, dores, perdas, e eu estarei com você. Mas quando você estiver comigo, você não vai sentir mais dor nenhuma, sofrimento nenhum, não haverá mais pecado. Nós seremos transformados desse corpo pecador para um corpo glorioso como o corpo do Senhor Jesus. A vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus para aqueles que creem em Jesus. E nós não merecemos nada disso, né? Que vem através e somente por meio da nossa confissão, do nosso crer. Com o coração crê, e com a boca eu confesso: Jesus é o meu Senhor. Eu não tenho outro Senhor como o meu Senhor Jesus. Terceiro, para nós encerrarmos, né? Meu tempo acabou. Suas ovelhas estão seguras para sempre. Ele diz: jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Olha, Ele é o bom pastor, lembra? Ele é o bom pastor que está totalmente capaz, que é poderoso para cuidar de você. Ninguém tira um crente, um cristão facilmente das mãos de Jesus. Não tira. Não tira. É mais fácil uma pessoa se desviar, como aquela ovelha da Austrália. É mais fácil uma pessoa se desviar até um nome feio, né? Mas sair do aprisco ali e fugir um pouco de Jesus por rebeldia, mesmo que a ovelha não seja rebelde, né? Mas nós não somos ovelhas, né? Nós pensamos, isso se chama apostasia. A pessoa deliberadamente fala: eu vou embora da igreja, eu não quero mais ficar no meio das ovelhas de Jesus. É mais fácil acontecer isso do que alguém querer prejudicar um filho de Deus e conseguir tirar o filho de Deus das mãos de Deus. Se uma mãe, né? Eu já ouvi falar que uma mãe luta até com um crocodilo, né? Será que luta mesmo? Quantas mães temos aqui, né? Uma mãe luta até com um crocodilo por causa do seu filho. E olha o poder de uma mãe, né? E Jesus, que é o bom pastor? Você acha que Jesus enfrenta leões por causa de você? Você acha que Jesus faz isso por causa de você? Ele faz. Essa é uma promessa dele. Vocês não vão perecer. Perecer tem ideia de morrer. Tem ideia que depois da morte, para as ovelhas de Jesus, tem a vida eterna. Então quem tem a vida eterna não vai ter a morte eterna, o afastamento eterno de Jesus, da presença de Deus, que é outro assunto, né? Muito extenso. Então, suas ovelhas estão seguras para sempre, elas não vão perecer. Ninguém tem poder, ninguém é capaz de tirar uma ovelha minha das minhas mãos. Quando a pessoa dá aquela desculpa, né? Ah, eu saí da igreja, ou aconteceu isso, aquilo por causa do fulano, por causa do Beltrano, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa do pastor, por causa disso, por causa daquilo. É desculpa esfarrapada. É ela que está conscientemente abandonando Jesus. Por Jesus mesmo, ninguém tira você das mãos dele. Ninguém. E nunca vai tirar. Nunca. Eles jamais perecerão. Para Jesus, as suas ovelhas já nunca serão rejeitadas. Você pode cair um monte de vezes, Jesus nunca vai rejeitar você. Pode ter certeza disso. Se você se levantar e se arrepender, Ele coloca você no meio das ovelhas novamente. Vai tirar a sujeira, vai tirar a sarna, vai tirar os piolhos, vai tirar os carrapatos, vai cuidar dos seus cascos e vai colocar você de novo no meio das suas ovelhas. Ninguém as arrebatará da minha mão.
Ninguém pode arrancar uma ovelha das mãos de Jesus, né? Nenhum inimigo, ladrão, pode surpreender Jesus. Por isso aquele pastor lá da Argentina, antigamente os pastores, né, bíblico, ou até em alguns lugares, o pastor andava com um cajado, né? Uma vara e um cajado. O pastor lá da Argentina anda com um rifle desse tamanho, assim. Anda com um rifle. Provavelmente ele anda com cajado também para cuidar das ovelhas, mas não é, ele não anda com um porrete para lutar contra o lobo. Ele anda com um rifle desse tamanho e fica lá sentado assim, ó. Se ele vê, ele já coloca na mira assim, ó, o leão. E os leões estão acabando mesmo lá. E ele falou: eu vou matar todos que chegarem perto das minhas ovelhas. Jesus cuida de você. Essa é uma promessa incondicional. Para encerrar, eu quero encerrar com o que o apóstolo Paulo disse, né? Porque eu estou bem certo, e eu quero que você saia daqui nesta manhã bem certo de quem é Jesus para você. Ah, eu não mereço. Não merece mesmo. Ah, eu sou pecador. É pecador mesmo. Ah, não, é isso mesmo. Você está certo. Mas você tem que estar certo de uma coisa: Jesus é o bom pastor. Essa é uma promessa dele. Paulo diz assim: eu estou bem certo de que nem a morte, lembra? A morte para o crente não é um terror. Não é. É ir para a presença de Jesus definitivamente. Então, não ponha no seu coração que a morte é um terror, né? Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é invencível. Ninguém vencerá Jesus. E você está sob os cuidados dele. Vamos nos colocar em pé? Você já deve ter ouvido muito isso, né? Ah, não sei como você entrou aqui nessa noite. Ou nessa manhã hoje, né? Não sei como você entrou aqui nesta manhã. Não sei o que você está passando. Ninguém sabe, queridos. Só as pessoas mais próximas de você. E se Jesus é a pessoa mais próxima de você, Ele é ou não? Jesus é a pessoa mais próxima de você? Se Ele é a pessoa mais próxima de você, Ele sabe de tudo da sua vida. Tudo, 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 tudo. Ele sabe o que você suporta. E se Ele vê que você não vai suportar, que o leão está muito perto, Ele abate o leão. E você vai ficar livre das garras do inimigo. Mas creia em Jesus nessa noite, nesta manhã. Se você está longe, se você esteve longe, volte. Você não ouviu isso por acaso nessa manhã. Você está ouvindo isso porque Jesus é o teu pastor. E Ele está dizendo, e você reconhece a voz dele nessa manhã: volte para o aprisco de Jesus. Ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor e misericórdia para conosco. O Senhor é bom, maravilhoso. O Senhor é o bom pastor que cuida de nós, que conhece as nossas lutas, dificuldades, e sabe que muitas vezes o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas os nossos olhos estão no Senhor, os nossos ouvidos estão atentos ao teu chamado, à tua palavra. Ó Senhor, abençoe nesta manhã as tuas ovelhas. Continue a cuidar de cada um de nós, como o Senhor tem feito, Pai. Nós sabemos nesta manhã, pela tua palavra, que nós estamos seguros, Senhor. Estamos seguros, ó Pai, porque nós estamos nas tuas mãos. E esta é a tua promessa de cuidar de nós, de estar conosco, suprindo as nossas necessidades.
Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso bom e maravilhoso pastor. Em nome de Jesus. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.